Estudo Bíblico 2 Samuel 18. A morte de Absalão. Verso 1. Contou Davi o povo. Isso significa que, além de contar suas tropas, ele também as convocou e as passou em revista, e pôs sobre eles capitães. Era o costumeiro arranjo militar e corresponde ao arranjo civil sugerido por Moisés em Êxodo 18, 25. É interessante notar que Davi deu 1/3 do exército a Itaí, um homem de Gate que provou ser leal à causa do rei no exílio. Verso 3. O povo, ou o exército, pensava como Aitofel, capítulo 17, verso 3, que o rei Davi era a única pessoa avisada por Absalão, pelo que não devia se expor. Pois tu vales por 10.000 de nós. 1 Samuel 18, verso 7. Este é o texto grego, Septuaginta. No texto hebraico temos, agora vales 10.000 de nós. Como as palavras agora, hatá, e tu, hatá, são parecidas, é provável que o escriba, ao copiá-las, tenha tomado uma pela outra. Verso 5. Tratai com brandura. Davi ordenou que seus 3 comandantes não ferissem a Absalão. As 4 vezes em que foi usada a expressão o jovem Absalão, versos 5, 12, 29 e 32, sugerem que Davi via Absalão de modo sentimental, como um jovem rebelde que podia ser perdoado. Verso 6. Bosque de Efraim. Denso bosque que existia a leste do rio Jordão e ao norte do rio Jaboque em Gileade, onde se desenrolou a batalha. Verso 8. O bosque consumiu. A costumeira explicação é que uma grande multidão pereceu nos abismos e precipícios. Ao que parece, por causa da natureza do solo, foram mais os que morreram durante a perseguição através da floresta do que na batalha propriamente dita. Verso 9. Preso nele pela cabeça. Para uns, Absalão foi preso pelos cabelos de um galho, para outros foi preso pela cabeça entre 2 galhos. Verso 13. E tu mesmo me oporias, ou e tu mesmo não me defenderias. Isto é, matando Absalão, Joabe não o defenderia perante o rei. Verso 14. Estando ele ainda vivo, Joabe não o matara de todo. Induz a seus moços que o matem para que a culpa recaia sobre uma coletividade, a fim de que a culpa individual pudesse ser dissimulada. Verso 17. Numa grande cova. Talvez fosse uma caverna ou uma cisterna fora de uso. Alguns acham que o monte de pedras sobre a sepultura de Absalão era símbolo do apedrejamento, que era a penalidade legal para um filho rebelde. Deuteronômio 21, 20 e 21. Hoje em dia, ainda é costume no Oriente os passantes jogarem pedras sobre a sepultura de um criminoso. Verso 18. Nos dias de hoje, existe ali um monumento, um túmulo chamado Túmulo de Absalão, talvez no mesmo local, onde judeus ortodoxos cospem ao passarem. Vale do Rei, tradicionalmente o Vale de Cedron, logo a leste da cidade de Jerusalém. Nota homilética, monumento de Absalão. Tendo perdido a seus filhos, Absalão, a exemplo dos faraós, erigiu no Vale dos Reis um monumento em sua própria memória, uma coluna de vaidade que falava de seus feitos. Mas depois, outro monumento a Absalão foi erigido no Bosque de Efraim, verso 17. Uma coluna de vergonha que falava da sua traição. O pecado de Absalão foi quádruplo. Matou seu irmão Amnon, capítulo 13, versos 28 e 29, Êxodo 21, 14. Incitou o povo à rebeldia, capítulo 15, verso 6 e Números 16. Declarou guerra a seu pai, capítulo 16, verso 15, 17, 26, Levítico 20, verso 9,
e adulterou com as concubinas do rei, capítulo 16, verso 22, Levítico 20, verso 11. Tudo isso, pela lei, merecia a morte. Verso 23. Aimaas passou o Cuxita. O caminho tomado pelo Cuxita era mais curto, mas passava pela colina e pelo vale. O caminho tomado por Aimaas corria ao longo do leito do rio Jordão e podia ser vencido mais rapidamente. Verso 24. Entre as duas portas. Uns interpretam como o trecho do muro entre as duas portas que controlavam os dois muros e era uma praça forte de guerra, o que é bem provável, visto que nas horas difíceis, tanto Isbosete como Davi procuram refúgio ali em Maanaim. Capítulo 2, versos 8 a 10 e 17, verso 24. Verso 27. Este homem é de bem e trará boas novas. Davi acreditava que a escolha do mensageiro indicava o conteúdo da mensagem. Verso 29. Aimaas não revelou que sabia da morte de Absalão, como Joabe lhe pedira que fizesse. Verso 20. Verso 32. Sejam como aquele. O etíope, talvez por ser estrangeiro, entrega sua mensagem de um modo rude que causou profundo impacto em Davi. Há mensageiros que entregam sua mensagem com prazer sádico, alegrando-se com a dor alheia. Outros, ao contrário, entregam-na com lágrimas nos olhos, procurando evitar o sofrimento vão. Nota homilética. Tipos de mensageiros. 1. Construtivo. Aimaas, que entregou a mensagem de um modo brando, versos 28 e 29. 2. Destrutivo, o etíope, que entregou a mensagem de um modo rude, versos 31 a 33. 3. Vocacionado, Aimaas, que saiu por último e chegou primeiro, versos 19 e 20, 22 e 23. 4. Assalariado, o etíope que saiu primeiro e chegou por último, versos 21 e 23. Verso 33. Meu filho Absalão. No fundo, Davi compreende que o verdadeiro culpado é ele mesmo. Arrependido, chora amargamente pelo filho. Nota. Com mais uma morte na família, Davi se quebrantou e Deus começou a restaurá-lo como ele era, um homem segundo o coração de Deus. Davi recuperou seu ânimo para liderar o país e deixar um legado digno. Acabou com outras revoltas, matou outros gigantes, restaurou Israel. Ao longo desse doloroso tempo de quebrantamento, Davi amadureceu de muitas maneiras, tornando-se líder em um novo nível.